No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin que finalmente atingiu a máxima histórica em tempo real, então 125 mil dólares por Bitcoin no momento que eu estou gravando esse vídeo. Muito interessante aqui, a gente falou sobre a possibilidade do Bitcoin renovar a máxima histórica muito em breve, e isso de fato aconteceu aí talvez mais rápido do que a gente esperava. Então 125 mil dólares por Bitcoin aí em reais, então 652 mil reais por Bitcoin, máxima histórica em dólar. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa e você pode ganhar até 100 reais em Bitcoin com o cupom SATOSHI. A Bipa é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoin, eles têm um cartão cashback em Bitcoin e várias soluções bitcoinheiras, então se você tiver interesse dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Então voltando aqui para o preço do Bitcoin, o que está acontecendo? Então Bitcoin muito próximo da máxima histórica. E aqui alguns fatores interessantes que a gente já vinha alertando já fazia alguns dias, né? Então, em primeiro lugar aqui, a queda de taxa de juros nos Estados Unidos. O Banco Central dos Estados Unidos baixou a taxa de juros recentemente e sinalizou novas quedas aí na taxa de juros para o futuro. O disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, a gente não tem como prever o futuro, mas dando uma olhada aqui em alguns indicadores, no cenário macroeconômico, em alguns modelos, fica muito mais fácil entender o que está acontecendo. Bom, além disso, a gente vinha acompanhando, né, vários indicadores que não mostravam aí que o preço do Bitcoin estava muito esticado. O primeiro deles é o Mayer Multiple do Bitcoin, cuja média é 1.3 e agora está, eu acabei de atualizar a página, agora está em 1.18, ou seja, abaixo da média, né? Geralmente quando a gente vê o preço do Bitcoin num topo, um pouco antes da correção, a gente vê esse indicador explodindo, né? Então, com o passar do tempo, a volatilidade do preço do Bitcoin vem reduzindo, então é natural aí que este ciclo seja um pouco mais lento e gradual, mas, por exemplo, quando a gente viu aqui um topo em 2021, a gente viu esse indicador passando de 2, né? Aqui também quando o preço subiu bastante, passando de 2 e novamente em 2017, né? Então, nesses momentos em que o preço estica muito, esse indicador aqui geralmente passa pelo menos de 2, né? Mas pelo menos a média, né? Mas inclusive de 2, 3 e até patamares maiores em ciclos passados. Então, esse era um indicador forte que não mostrava esgotamento neste ciclo de alta. Olhando linhas de tendência, né? E aqui a gente tem várias, né? Mas a gente gosta de mostrar sempre o Bitcoin Rainbow Chart, o Long Term Power Law, mas várias outras, né? Então, essas linhas de tendência pegam aí limites superiores e inferiores para o preço do Bitcoin, uma linha mediana de tendência, né? E o preço ainda está, diga-se de passagem, muito próximo dessa linha verde, que é uma linha mediana de tendência. Quando a gente olha para o Rainbow Chart aqui e outros indicadores, né, outros modelos também, o preço não parece estar muito esticado, né? Pelo menos historicamente, porque aqui a maior parte dos modelos está olhando para o passado, identificando padrões e traçando aí tendências para o futuro. E realmente o preço não parecia ter chegado no topo ainda deste ciclo de 2025. Além disso, olhando para o Fear and Greed Index, vamos atualizar aqui, já estamos em 74, então subiu um pouco aqui, mas historicamente, quando o preço sobe muito, a gente vê aí um longo período com o preço mais, o preço não, né, esse indicador mais próximo de 100, né? Então, por exemplo, vamos pegar o caso clássico de 2021. De 2021, então, de 2020 ali do mês 10 até, vamos ver, o mês 4 de 2021, a gente viu durante um bom tempo esse indicador acima dos 70, né, 90 e poucos, durante algum tempo. E o preço subiu, claro, aqui desde o fundo de 6 mil dólares até 60 e poucos mil dólares, então o preço fez vezes 10. Isso ainda não aconteceu, né, muito embora a gente esteja próximo da máxima histórica, fica claro aqui, né, essa subida muito mais lenta e gradual, que pode ser uma característica deste movimento de alta que a gente está vendo aqui em 2025. Aqui a gente teve também um fundo e depois uma forte valorização, né, em 2019, aqui o fundo foi em 3 mil dólares, para quem lembra aí, né, enfim, o preço já hoje em dia é muito difícil de imaginar para o Bitcoin, e se valorizou aí
para 12, 13 mil dólares, de novo com períodos um pouco mais longos, acima dos 70, acima dos 80, né, para o indicador de Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância. Então, vários indicadores que não mostravam esgotamento do preço, né? Então, olhando para o cenário mais macro, taxa de juros baixando, quando a gente vê uma taxa de juros menor, principalmente nos Estados Unidos, a gente olha para os Estados Unidos porque é a maior economia do mundo, geralmente a gente vê um cenário de maior liquidez global e a gente vai fazer, inclusive em breve, aqui um vídeo do canal falando sobre a liquidez global e a relação disso com o preço do Bitcoin, que é muito interessante também, né? Existe ali um delay, geralmente, entre M2 global, né? Liquidez global e preço do Bitcoin. Mas então a gente está vendo nos Estados Unidos aqui especificamente queda na taxa de juros e a gente geralmente tem essa relação entre liquidez global e preço de ativos, inclusive o Bitcoin. Eu menciono sempre esse artigo da Lynn Alden que fala sobre isso, né? Então o Bitcoin teve essa relação bastante próxima de liquidez global, dicas de passagem, até maior do que, por exemplo, bolsa, né? SP500 e ouro e por aí vai. Mas a gente está vendo não só a máxima histórica no Bitcoin, mas em outros ativos, né? A prata vem se valorizando bastante, o ouro está na máxima histórica também. Enfim, todos os ativos escassos que se valorizam quando a gente tem queda na taxa de juros, maior liquidez no mercado e junto aí com um colapso lento e gradual das moedas fiduciárias, né? Então, conforme as moedas fiduciárias vão se tornando mais abundantes, inflação crescente, né? A definição clássica de inflação é a expansão da base monetária, a gente vê ativos escassos aí se valorizando. E o que é mais escasso do que o Bitcoin, né? O ativo que tem no máximo 21 milhões de unidades que serão emitidos aí por toda a história da humanidade, né, o protocolo do Bitcoin, e inclusive várias pessoas perdem o Bitcoin, então provavelmente muito menos que 21 milhões de unidades estarão disponíveis aí para a população mundial, né? Então, muito interessante o caráter decrescente da inflação no Bitcoin e, inclusive, um potencial deflação se o número de Bitcoins que saem de circulação foi maior do que o número de Bitcoins que entram em circulação, né? Então, muito interessante aí, Bitcoin talvez seja um dos ativos mais escassos, até o ouro, né? O ouro, por exemplo, tem uma escassez física, mas conforme o preço do ouro aumenta, locais onde antigamente não era viável economicamente minerar ouro, passam a ser, né? Então, tem vários locais aí no mundo em que a quantidade de ouro ali minerada seria muito baixa e não vale a pena o custo-benefício. Mas com o preço subindo, né, isso pode passar a ser viável economicamente. Bom, e voltando aqui então para o Bitcoin, outros fatores aqui, a adoção institucional muito forte, que é uma característica muito marcante deste ciclo. Quando a gente pega, por exemplo, os 10 maiores detentores de Bitcoin, a gente tem em primeiro lugar ETFs à vista, grandes exchanges, Bitcoin Treasury Companies, governo dos Estados Unidos, governo da China e por aí vai, né? Então é um movimento bastante característico deste ciclo e o cenário, de uma maneira geral, parece muito otimista aí para o Bitcoin, né? A gente tem o ETF, por exemplo, da BlackRock. A BlackRock é uma das maiores gestoras de investimentos do mundo. O ETF está sendo um sucesso, foi o mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares, 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde. Então, realmente, aí uma adoção muito grande, muito forte, com grandes players aí entrando no Bitcoin. O que a gente gosta de mencionar aqui, até para fazer um contraponto aí, né? A gente está falando sobre todos os benefícios e olha só, conforme eu vou gravando o vídeo aqui, o preço caiu aí abaixo dos 125, está em 124.700, mas já passamos então pela all-time high, pela máxima histórica aí do Bitcoin. Mas bom, voltando então ao disclaimer, né, ao contraponto, qual que é um dos principais riscos globais que a gente tem aqui, não só para o Bitcoin, mas para o preço de vários ativos, isso mais curto e médio prazo, tá? Porque a gente pode ver sim uma correção forte se a gente ver a bomba atômica da dívida explodindo, né? Então, basicamente, o sistema financeiro que a gente tem hoje está sentado em cima de uma dívida crescente que nos Estados Unidos já passa de 37 trilhões de dólares. Então, é um problema, na verdade, bastante complicado. E se a gente observar uma crise econômica desencadeada pelo estouro da bolha aí da dívida, basicamente, né, que é o que sustenta o sistema financeiro tradicional, né, o sistema fiduciário, a gente pode ver uma correção bastante forte em vários ativos, como aconteceu, por exemplo, em abril desse ano, né? A gente pegar, por exemplo, 9 de abril de 2025, o preço do Bitcoin estava em 75 mil dólares, que foi o mesmo momento em que
que vamos ver o SP500 aqui, que também está muito próximo da máxima histórica, né? Em abril de 2025, o preço do SP500 aí baixou dos 5 mil pontos, né? Então, se a gente observar uma queda de liquidez, uma recessão mais forte no mundo, que pode ser desencadeada pela crise da dívida, a gente pode ver o preço dos ativos caindo, pelo menos no curto e médio prazo. E eu falo no curto e médio prazo porque me parece que realmente as melhores alternativas do sistema fiduciário, que eventualmente vai colapsar, né? Está colapsando em câmera lenta aqui, as moedas fiduciárias se desvalorizando, as melhores alternativas Bitcoin, são o ouro, né? E os ativos escassos. Basicamente, o ouro ele tem a questão do tempo, né? Sempre foi utilizado como uma reserva de valor e foi lastro de muitas moedas ao longo da história. E o Bitcoin é um ativo muito mais recente, né? Então, 2009, ali, 2008, o Bitcoin começou a ser desenvolvido. Então, é um ativo mais recente, não à toa ele tem uma valorização mais exponencial aí no início da adoção do Bitcoin. Ainda estamos muito no início, eu acredito, né? Não temos como prever o futuro, é o que a gente sempre menciona, mas parece que é uma adoção muito recente ainda. Inclusive, se a gente observar aqui, né, desde 2016, 27.000% de valorização em dólar. Então, uma valorização realmente brutal, mas ainda falta um pouco para o Bitcoin chegar perto do ouro, né? Por exemplo, o ouro aqui está em 26 trilhões de dólares de valor de mercado, o Bitcoin em 2,4 trilhões de dólares. Então, ainda falta fazer aí vezes 10, alguma coisa assim, né? O Bitcoin é o 18º maior ativo do mundo. Deixa eu atualizar aqui, porque talvez já tenha mudado com essa valorização recente aí do Bitcoin. Não continua aqui, está encostando no dólar de Hong Kong aqui então, e próximo da prata, né? O Bitcoin já tinha passado a prata, mas a prata se valorizou de uma forma brutal aí nos últimos meses, então a prata acabou passando de novo o Bitcoin. Aqui a gente tem Google, tem a moeda da Coreia, Apple, Microsoft e outros ativos aqui. Lá em cima a gente tem o real estate, inclusive o mercado imobiliário hoje em dia ele acaba sendo utilizado também como um investimento, como uma forma de preservar o poder de compra, muito em função das moedas fiduciárias. Se a gente tiver um mundo talvez hiperbitcoinizado ou com uma moeda forte, lastreada em algum ativo realmente escasso, né? A gente pode ver daí de fato as pessoas poupando o dinheiro na moeda corrente, né? Hoje em dia, infelizmente, quem deixa o dinheiro em papel, em moeda fiduciária, em real, em dólar, vê o seu poder de compra sendo obliterado ao longo do tempo, né? Então, existem vários ativos que estão supervalorizados em função aí de toda essa questão da desvalorização das moedas fiduciárias, né? Então, enfim, muito interessante aí. Vamos ver os próximos capítulos do que acontece, mas em suma eu diria que o cenário é bastante bullish, né? Bastante positivo. Estamos em um momento de alta, não sabemos exatamente quando essa tendência vai se reverter. E o momento em que eu ficaria, digamos assim, mais, não sei se preocupado, mas o momento que pode ser mais crítico para a história da humanidade recente aí, né, em termos de recessão econômica, pode ser realmente o estouro da dívida que vem crescendo a cada dia, né? Mas fora isso, muito interessante. Então, vídeo de máxima histórica no preço do Bitcoin, é sempre bom falar sobre isso. Momento histórico aqui para os bitcoinheiros, para os economistas, investidores, economistas de verdade, né, que estão atentos a esse ativo. Não tem como não ficar atento ao Bitcoin, né? É um ativo que está realmente mudando o mundo. Bom, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, o que vocês estão achando deste movimento, se vocês estão felizes, se vocês estão tristes aí, né, porque agora o preço do Satoshi ficou maior, né? Então, enfim, quero saber a percepção de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na ação dos comentários. E se vocês querem apoiar ainda mais o canal, considerem fazer parte da área de membros. Muito em breve pretendo produzir conteúdo exclusivo para a área de membros e você nos ajuda a produzir vídeos com mais frequência, mais qualidade aí para vocês. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.